Fala pessoal, beleza? Essa semana nós vamos revisar um assunto muito importante aí, que é o assunto da regra de 3, tá certo? Então, nós temos os vídeos aí na plataforma. Se vocês quiserem rever os vídeos anteriores também é interessante, mas nesse vídeo a gente vai rever os principais tópicos e fazer alguns exercícios para praticar esses conceitos aí da regra de 3. Então vamos lá. Uma regra de 3 pode ser simples ou composta. Ela sempre vai se apresentar sob uma dessas duas formas. E qual é a diferença entre elas? É que na regra de 3 simples, nós temos somente duas grandezas envolvidas, ok? Uma grandeza que é a da incógnita, que é aquela que você vai descobrir, e aquela outra que é a grandeza auxiliar, que é a grandeza que vai ser utilizada para que você determine a sua incógnita. Já na regra de 3 composta, nós temos mais de duas grandezas, ou seja, além da grandeza da incógnita, nós ainda temos mais duas, três, quatro, enfim, quantas grandezas forem, tá bom? Então, basicamente, o método de resolução da regra de 3 composta é transformá-la numa regra de 3 simples, ok? Então, se a gente entender bem como a regra de 3 simples funciona, a gente vai conseguir se virar bem com qualquer regra de 3 composta, não importa quantas grandezas estejam envolvidas, beleza? Então, vamos para o exemplo da regra de 3 simples. Um carro a 80 km por hora percorre uma certa distância em 2 horas. Quanto tempo levará para percorrer esta mesma distância andando a 100 km por hora? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer num problema de regra de 3, seja ele de regra de 3 simples ou composta, é reconhecer quantas e quais são as grandezas envolvidas. Então, se eu tenho um carro a 80 km por hora e que depois passa para 100 km por hora, eu tenho uma variável, eu tenho uma grandeza associada a esses valores, que é a grandeza velocidade. Esse meu carro percorre uma certa distância. Opa, então já posso talvez pensar em uma grandeza aí chamada distância, né? Só que ele percorre uma certa distância a 80 km por hora e depois percorre esta mesma distância a 100 km por hora. Como é a mesma distância nas duas situações, eu não preciso levar essa grandeza em consideração, tá bom? Então, a própria interpretação do problema já me diz que eu não devo criar uma grandeza distância, ela não é relevante. Então, qual é a outra grandeza envolvida? Se é uma regra de 3 simples, né, tem que ter duas grandezas envolvidas. Uma delas é a velocidade e qual é a outra? A resposta para essa pergunta vem na própria pergunta. Quanto tempo levará para percorrer essa mesma distância? Opa, então existe uma grandeza chamada tempo, ok? Então, vamos para a situação. Um carro a 80 km por hora percorre uma certa distância em 2 horas. Quanto tempo levará para percorrer esta mesma distância andando a 100 km por hora? Então, a 100 km por hora vai levar um tempo x que eu não conheço. Então, montamos o problema. Agora, para montar as razões, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se essas duas grandezas, velocidade e tempo, são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, isso significa que, quando uma aumenta, a outra aumenta. Se elas forem inversamente proporcionais, significa que, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando a gente aumenta a velocidade, a gente chega mais rápido, né? Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Como eu vou aplicar esse conceito no meu problema? Isso significa que a gente vai inverter um dos dois lados da razão, ok? Ou a gente inverte 80 sobre 100, ou a gente inverte o 2 sobre x. Aí é pessoal, você pode escolher. Eu gosto sempre de inverter a grandeza da incógnita,
porque aí o x já fica em cima. E aí, na hora de montar a nossa proporção, vai ficar 80 sobre 100 igual a x sobre 2, e não 2 sobre x, tá? Porque a gente inverteu a grandeza tempo, beleza, galera? Bom, então aqui é molezinha, né? O 2 passa para frente multiplicando, fica 160 sobre 100 igual a x, então o nosso x vai valer 1,6. 1,6 o quê? Hora, beleza? Porque a distância está sendo dada, a distância não, perdão, o tempo está sendo dado em horas, beleza? Então 1,6 hora. Bom, isso significa, se a gente quiser colocar bonitinho, né, em horas e minutos, a gente tem que pegar esse 0,6, que é a parte decimal, e multiplicar por 60. Então 0,6 vezes 60 dá 36. Isso totaliza 1 hora e 36 minutos e está resolvido o nosso problema. Então, muito simples, né, galera? Interpretar, ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e resolver a continha. Vamos, por exemplo, da regra de 3 composta. Uma pessoa produz 4 cadeiras em 8 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se ela passar a trabalhar 10 horas por dia, em quanto tempo produzirá 10 cadeiras? Então, o enunciado até de certa forma é bem parecido, né? Vamos reconhecer as grandezas. Nós temos a grandeza quantidade de cadeiras, nós temos a grandeza dias e nós temos a grandeza horas por dia. Então já fica aí bem explícito quais são as grandezas envolvidas. Uma vez que a gente tenha reconhecido as grandezas, a gente passa a distribuir os valores. Então, 4 cadeiras em 8 dias, com 8 horas por dia. Aqui eu quero 10 cadeiras em não sei quantos dias, trabalhando 10 horas por dia. Mas, professor, e agora? Qual grandeza que eu relaciono com qual? Galera, a nossa referência sempre será a incógnita, ok? Então, na regra de 3 composta, todas as demais grandezas serão relacionadas com a grandeza da incógnita, beleza? Então, não importa se são outras 2 grandezas, outras 3, outras 4, elas sempre serão relacionadas com a grandeza da incógnita, que nesse caso é dias. Então, quanto mais dias, mais cadeiras eu produzo. Olha só, os dois aqui com setinha para cima. Quando um aumenta, o outro aumenta. Então, essas grandezas, cadeiras e dias são diretamente proporcionais. Quanto mais dias eu trabalho, menos horas por dia eu preciso trabalhar. Então, dias e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais. Olha a setinha para baixo. E aqui, uma vez que eu tenha reconhecido quais são as grandezas direta e inversamente proporcionais, vem a hora de montar a nossa proporção. Novamente, eu vou querer aqui inverter a grandeza da incógnita, tá? Só para o x vir para cima. Então, setinha para cima, eu vou inverter. Então, a nossa proporção vai ficar assim, ó. Do lado esquerdo, sempre a grandeza da incógnita separada, isolada, e do lado direito, as demais grandezas multiplicando. Então, aqui a grandeza cadeiras, que ficou invertida, né? Era 4 sobre 10, virou 10 sobre 4. Por quê? Porque eu escolhi inverter setinha para cima. Então, dias virou x sobre 8, cadeiras virou 10 sobre 4. Repare que horas por dia, que é a grandeza que está com setinha para baixo, não foi invertida. A gente manteve, ó, 8 sobre 10. E aqui é molezinha, é só a gente fazer a conta, né? Aqui a gente pode cancelar o 10 de cima com o 10 de baixo. Então, x sobre 8 é igual a 8 sobre 4. E 8 sobre 4 é igual a 2, né, galera? Então, x é igual a 8 vezes 2, ou 64 vezes 4. Uma possibilidade também é pegar o 8 e passar multiplicando. Ó. 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 4 é igual a 16. E aqui também, se a gente pegar o 8 e multiplicar pelo 2, a gente vai achar x igual a 16. Então, 16 dias é o tempo que ela vai levar para produzir essas 10 cadeiras. Então, é isso, pessoal. Os exercícios aí de regra de 3 não vão fugir muito desse padrão, tá? Então, o que complica talvez é uma situação assim, um pouquinho mais delicada, né? Um pouquinho mais detalhada, mas os conceitos de regra de 3 são esses. Com esses conceitos vocês vão conseguir resolver qualquer questão desse assunto. Beleza, galera? Então, um grande abraço e até a próxima aula.